Graça e paz, discípulos, tudo bem? O nosso alimento de hoje, do alimento de célula, né, de 1 por 3, ele vai ser baseado numa parte da vida de Jó. Mas, na verdade, nós vamos estar falando um pouco do todo, né, nessa história, porque, na verdade, nós vamos estar falando sobre a guerra que o justo, nós cristãos, passamos, né, e as tribulações. Por que crente passa luta? Se crê em Jesus, confia no Senhor, ora, entrega tudo na mão do Senhor. Por que passamos de luta? Não é assim? Então nós vamos ver isso aí. Nós vamos estar ministrando para vocês sobre esse assunto. Está lá no livro de Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8, onde diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até a cabeça. E Jó, tomando pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Bom, a questão toda é a seguinte: por que Jó sofreu tanto? Eu vou te dar uma resposta muito nítida. Jó sofreu tudo que sofreu porque Deus acreditava nele. Existe uma coisa na vida do cristão que é assim: quando você é novo convertido, que você chega na casa do Senhor, você precisa treinar a sua fé em Deus, precisa exercitar a sua confiança em Deus. Entende isso? Então acontece, você tem que treinar a sua fé em Deus. Aí você tem que crer, confiar, porque só o Senhor é Deus, entendeu? Então você vai confiar em Deus. Mas chega uma fase na tua vida, quando você vai adquirindo intimidade, você cresce no temor do Senhor, você cresce debaixo da graça de Deus, você começa a ter mais intimidade com Deus, e Deus tem interesse muito grande de derramar muitas bênçãos sobre tua vida. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Deus tem interesse em derramar muitas bênçãos na tua vida. E Deus quer te abençoar, e Deus quer te usar como modelo para que o mundo veja como um cristão deve ser, como deve viver. Então você sai da fase onde você precisa acreditar em Deus e entra na segunda fase. Qual é a fase? Em que você, Deus precisa acreditar em você. E essa fase é a fase da provação, onde seremos provados. Alguns casos de crentes extremamente fiéis, parece que eu não estou fazendo uma apologia que quanto mais fiel você é, mais você sofre. Muito pelo contrário, eu estou fazendo a seguinte mensagem: existem pessoas que Deus olha e por alguma razão de Deus, no mundo espiritual, Deus fala assim, ó, essa pessoa está apta a passar essa luta, está apta, está preparada e capacitada, e eu vou estar com ela durante essa provação que ela está vivendo. E nós temos que entender isso. Não adianta, Jesus deixou bem claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi o que Jesus disse, não foi? Não foi o que Jesus falou? Jesus falou isso: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? E estarei convosco todos os dias da tua vida. Então, olha só, nós não sabemos exatamente quem vai sofrer mais, quem vai sofrer menos. Tem gente que não passa sofrimento nenhum. Tem gente, eu conheço cristão, a vida inteira só bênção, aquela vidinha, tem a vidinha dele, o carrinho, casa, tem uma vida próspera, viaja, vai ali, vai acolá, e não passa luta. Esse tipo de gente que não passa luta, Deus tem uma razão para elas, né? De repente essa pessoa é até fiel a Deus, mas ela não suportaria uma provação. E como Deus sabe até onde a gente pode ser provado, né? Até onde a gente pode ser provado, Ele sabe até onde você vai ser provado. Então Ele vai dando cada um a provação que deve dar, sabendo o seguinte, que toda prova que um cristão passa, ele passa para dar glória a Deus, ele passa para exaltar o nome do Senhor. Você pode imaginar como é que fica o diabo, que ele diz, a mensagem do diabo sobre a humanidade é: todos os homens, nenhum deles prestam,
o Senhor criou a humanidade à sua imagem e semelhança, mas ele se parece comigo, né? Mentiroso, falso, hipócrita, corrupto. Não é isso que o diabo é? Pois é. Então ele quer passar a mensagem de que toda a humanidade é semelhante a ele, é igual a ele, é caído, não merece ser resgatado, não merece perdão, não merece o amor, não merece nada. Mas aí o que Deus faz? Deus, no meio dessa multidão de gente, levanta um Jó, levanta um Paulo, um apóstolo Paulo, que nós vamos citar no texto, né, que diz que Paulo queria pregar. Olha só, olha que doideira. Paulo queria pregar o evangelho, Paulo queria ir fazer um monte de coisa. Deus estava com Paulo, Deus queria abençoar Paulo, mas diz a Bíblia que Paulo não conseguia fazer determinadas coisas. Está aqui no texto, você vai ler em casa. Eu não quero me alongar nesse vídeo, mas está dizendo que Paulo não conseguia fazer certas coisas, o diabo impedia. E por que Deus permitia isso? Deus permitia porque Deus tem planos maiores. Deixa eu explicar. Eu vou explicar uma coisa para vocês que nem eu sei explicar direito, mas eu vou explicar direito. Vou tentar explicar para vocês. A mente de Deus, a cabeça de Deus, não pensa igual a nossa. Deus não te vê como você se vê. Deus não vê você como o diabo te vê. Deus te vê com um olhar completamente diferente. Deus entende as suas limitações. Deus compreende as suas provações, tudo que você tem de debilidade. Deus entende. Você entende? Então o que acontece? Deus sabe se você está apto ou não para passar uma prova. Agora imagine só, um crente que Deus escolheu para ser provado. Cara, o cara vai sofrer muito. Ok? Só que tem um detalhe. Lembra de Jó? Depois que Jó passou pela prova, Deus revelou coisas grandes a ele. Deus pegou ele pela mão, arrastou ele com ele. Deus deu tudo em dobro que ele tinha. Deus deu filhos a ele. Deus deu anos de vida a ele. Deus deu, se ele sofreu 2 anos, Deus deu a ele 30, 40 anos de mais, de tempo de felicidade e de bênção. Mas olha só, não é sobre isso que eu quero falar. Quando Deus escolhe alguém, Deus está dizendo assim, esse cara vai me glorificar, o inferno vai ficar de queixo caído. Vê Jesus. Jesus é um bom exemplo, né, que nós devemos seguir. Você pode imaginar tal coisa assim? Não é maravilhoso? Pense nisso. Eu quero que você pense nisso. Se você está passando uma prova, não é porque Deus está com dificuldade com você, ou Deus não te ama, ou Deus não está querendo cuidar de você. Deus está querendo que você entenda que Ele tem um plano. O que você tem que fazer é o que Jó, né, falou para Deus. Olha, eu falei de coisas que eu não sabia, falei de coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver. Então Deus quer se revelar de forma mais grandiosa, mais profunda para você. Deus quer falar com você de uma forma melhor. Deus quer encher você do Espírito Santo para te trazer revelações dentro do seu ser de coisas grandiosas que Ele quer fazer na sua vida. Então guarda isso. Nesse discipulado de hoje você tem que aprender que a tua vida está nas mãos do Senhor e que Deus está cuidando de tudo e que você não tem do que reclamar. Você só tem que glorificar a Deus acima de tudo. Se está na prova, glória a Deus. Se está passando uma luta, glorifique a Deus. Seja uma pessoa que vai exaltar a Deus no meio das provações. Tá bom? Deus te abençoe. Que você leia o texto que eu deixei aqui, está diante de mim aqui. Leia, veja esse vídeo, deixa o poder do Espírito Santo falar com você, porque as minhas palavras não são nada diante daquilo que o Espírito do Senhor vai revelar a você. Tá bom? Deus te abençoe.